Você também conhece um membro de A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias e sabe que ele não toma café? Bom, assista esse vídeo até o final e você vai entender o porquê. Oi, jovem! Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui da Central Jovem. Eu me chamo Júlia e vou te explicar um pouco mais sobre o que é a palavra de sabedoria e por que nós, membros de A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, não tomamos café. Nós acreditamos que o nosso corpo é um templo de Deus. Lá em 1 Coríntios 3, do 16 ao 17, diz o seguinte: Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. Então nós acreditamos que o nosso corpo é muito sagrado. Isso significa que nada impuro entrará na presença de Deus. Então Deus, ele ama cada um de seus filhos e sempre revelou ao longo dos anos o que era sábio ou não para nós, porque ele conhece sim o fim desde o princípio. Por exemplo, quando Adão e Eva estavam proibidos de comer o fruto da árvore do bem e do mal, lá no Jardim do Éden, e para o povo de Israel que havia regras restritas sobre comer a carne de certos animais. Então, a palavra de sabedoria é uma lei de saúde revelada por Deus para benefício físico e espiritual de seus filhos aqui na Terra. No dia 27 de fevereiro de 1833, conforme foi registrado lá na seção 89 de Doutrina e Convênios, o Senhor revelou para o profeta Joseph Smith quais alimentos eram bons para nós e quais substâncias não eram boas para o corpo humano. É importante reforçar que a revelação de Deus independe de confirmação científica. Porém, em mais de 180 anos, a palavra de sabedoria tem sido maravilhosamente apontada por muitos cientistas como a verdadeira receita para a saúde ideal. Então, hoje eu quero apresentar essa receita ideal para vocês, que permeiam entre não ingerir 5 substâncias principais descritas tanto nas Escrituras quanto no Manual Geral de Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. A primeira substância é o álcool. As bebidas alcoólicas, na verdade, são um veneno para o nosso corpo, né? Elas podem causar mudanças de humor, elas podem fazer com que uma pessoa perca o raciocínio, o autodomínio, muitas vezes impedem o indivíduo de falar direito, causam gagueira e também podem propiciar atitudes que são muito inconvenientes, né? As grandes quantidades de álcool, inclusive, podem produzir sonolência, estupor e até mesmo a morte. As pessoas viciadas nessas bebidas são chamadas de alcoólatras. Os alcoólatras tomam tanto álcool que danificam o seu organismo, principalmente o fígado e o aparelho digestivo. É muito frequente e muito triste também que os pais que são bêbados, eles espancam os familiares e os filhos passam a temer o pai em vez de respeitá-lo, a família sofre, enfim, causa muito transtorno familiar e na vida pessoal o uso de álcool. A segunda substância é o tabaco, e não inclui somente o fumo do cigarro, mas também o vape e o narguilé, tão conhecido, né, entre os jovens principalmente, que acreditam que, eu não estou fumando ali o cigarro em si, então tá tudo bem. Não tá tudo bem. E nós sabemos que o uso do fumo, ele leva ao câncer, ao ataque do coração, pode levar ao infarto, e muitas vezes as pessoas enfrentam enfermidades crônicas nos pulmões. A terceira substância é o café e o chá preto. O chá preto, vermelho, branco, verde, enfim, são todos originários da mesma planta, que é a Camellia sinensis. Cientificamente, essa planta é conhecida por secar o ventre. Então, é muito comum o uso de alguns desses chás em dietas de emagrecimento, justamente porque seca o ventre e ajuda a emagrecer de uma forma mais rápida. A longo prazo, existem danos muito importantes que podem ser muito grandes, causando até a necrose no fígado. E por conter fluoretas nesse chá, a longo prazo também pode afetar a opacidade do esmalte dos nossos dentes. E a respeito do café, não é pela cafeína, como vocês já devem ter escutado. Pelo contrário, nós não poderíamos comer chocolate, tomar refrigerante ou qualquer outra coisa que tenha cafeína. Nós sabemos que também o café faz muito mal para a saúde. E ele é muito viciante, né? Ele pode causar insônia, dor de cabeça, nervosismo, alteração do ritmo cardíaco e, além disso, é uma porta para outros vícios como o fumo.
A razão do porquê não tomamos café, ela não pode ser explicada simplesmente e somente por pesquisas científicas. E é importante ressaltar que a grande indústria do café, tão forte aqui no Brasil, sempre vai procurar manter a expansão para obter lucros e mais lucros, né? Nós não tomamos café, então, porque nós recebemos a certeza de que Deus nos ama e revelou sua vontade ao seu profeta. E nós seguimos essa revelação. Não às cegas, obviamente, mas com uma confirmação espiritual e pessoal de que esse mandamento é real e é para o nosso bem-estar eterno. A quarta substância são drogas ilegais, que podem destruir aqueles que se tornam viciados nessas substâncias. E a quinta substância são qualquer substâncias que sejam nocivas ou aditivas ao nosso corpo. Deus nos deu discernimento para reconhecer qual a melhor forma de cuidar de nossos corpos em algumas situações. E eu gostaria de explicar compartilhando duas experiências muito claras e pessoais. A primeira experiência é a experiência da família do meu marido. A minha sogra, quando estava grávida do meu cunhado, foi ao médico fazer um exame de rotina e esse médico comentou que ela deveria abolir o refrigerante da vida dela, porque eles tomavam muito refrigerante. Porque o ato de ingerir refrigerante estava fazendo muito mal ao bebê, que era meu cunhado. Então, quando eles retornaram daquela consulta médica, o meu sogro falou para minha sogra: bom, se o refrigerante está fazendo mal para o bebê, vai fazer mal para a gente e nós vamos cortar o refrigerante da nossa vida. Os nossos filhos nunca vão tomar. E é isso que aconteceu. Eles pararam de tomar refrigerante. O meu marido e meu cunhado nunca tomaram refrigerante na vida deles. E isso faz parte da palavra de sabedoria pessoal da família deles. Eles optaram por não fazer isso porque eles acharam prudente não fazê-lo. E sabiam que ia fazer dano ao corpo da família, ainda que não seja diretamente um mandamento dado por Deus. E uma experiência pessoal minha é que eu tenho alergia à canela. Então, se eu comer qualquer coisa com canela, a minha alergia vai atacar, minha garganta pode fechar e eu posso morrer. Então, eu sei que se eu comer canela, eu vou estar quebrando a minha palavra de sabedoria pessoal em relação a essa substância. Então, reflita, você tem alguma dificuldade, algum desafio físico que te impede de ingerir alguns alimentos? Se sim, saiba que isso faz parte da sua palavra de sabedoria pessoal. E ingerir alimentos e fazer coisas que não estão de acordo com o benefício da sua saúde física, mental e espiritual também é quebrar com a palavra de sabedoria. E além disso, a palavra de sabedoria não consiste só em substâncias que nós não podemos ingerir, mas também de substâncias que nós devemos ingerir e atividades que nós devemos fazer para manter o bom funcionamento do nosso corpo, em todos os aspectos. Lá em Doutrina e Convênios 89, nós aprendemos que é bom ingerir vegetais, frutas, grãos como trigo, aveia, arroz, que as carnes devem ser ingeridas de forma moderada, inclusive. E em Doutrina e Convênios 88 aprendemos algo muito importante que os jovens precisam fazer, que é dormir bem. A Escritura diz: recolhei-vos cedo para que não vos canseis, levantai-vos cedo para que vosso corpo e vossa mente sejam fortalecidos. Então, basicamente, dormir cedo e acordar cedo para se dar bem na vida. E no Manual Básico de Deveres e Bênçãos do Sacerdócio, aprendemos algumas coisas muito importantes sobre a palavra de sabedoria que todos nós devemos aplicar. Então, com o objetivo de prevenir doenças, nós devemos tomar banho, escovar os dentes, lavar as mãos com regularidade. É muito importante também que nós possamos lavar nossas roupas pessoais, roupas de cama e nossos pratos, porque as doenças elas podem ser evitadas quando nós eliminamos os germes, né? É muito importante manter uma higiene pessoal em nosso corpo, em nossa casa, em todos os ambientes que nós estejamos. E também é muito importante uma dieta adequada, mas o exercício físico é necessário para a manutenção de um corpo saudável. Então, o exercício é algo que nós podemos fazer tanto de forma pessoal, sozinhos, como em família. E um dos benefícios de fazer isso em família é ter recreação e uma oportunidade de estar juntos em família no dia a dia tão corrido, né? E todos os familiares, eu tenho certeza que vão se sentir muito bem motivados ao fazer exercício, além de se sentirem mais próximos uns dos outros. E um exercício que quase todas as pessoas podem fazer é correr. Nós podemos correr quase em todos os lugares e também nós podemos correr em quase todos os momentos, inclusive a corrida sem sair do lugar,
E as caminhadas também são bons exercícios, mas além disso nós podemos praticar esportes como basquete, futebol, handebol, natação, ciclismo, badminton, qualquer coisa que faça bem e que faça você se movimentar, porque um corpo saudável faz parte de uma alma saudável. E por que nós cumprimos com a palavra de sabedoria? A primeira e principal razão do porquê nós cumprimos com a palavra de sabedoria é porque foi revelado por Deus. E dessa forma se tornou um mandamento que nós devemos obedecer com amor e confiança nas promessas que receberemos ao cumprir com esse mandamento sagrado. Quando as pessoas ingerem deliberadamente algo prejudicial, elas não estão vivendo em harmonia com a palavra de sabedoria. Inclusive, o abuso de medicamentos com prescrição médica também é espiritual e fisicamente destrutivo, então nós devemos ter muito cuidado. Mas eu gostaria de compartilhar a experiência de uma jovem chamada Sevil Vi. Acho que é assim. Ela é da Bulgária e tem 13 anos. E ela diz o seguinte: tenho 13 anos e sei que se cuidarmos de nosso corpo, vamos receber as bênçãos prometidas na palavra de sabedoria, para podermos correr e não nos cansar. Sei que se eu fizer esportes, comer alimentos saudáveis e dormir o suficiente, vou crescer e ficar forte. Se eu cumprir esse mandamento, vou ficar livre de substâncias que causam dependência e não vou deixar que elas me dominem. Sei que o Pai Celestial não nos deu a palavra de sabedoria para nos limitar, mas sim para nos ajudar a ficar saudáveis e ter uma vida feliz. Satanás tenta fazer com que acreditemos que fumar e beber são coisas que nos tornarão populares, livres e felizes, mas isso não é verdade. Às vezes é difícil manter padrões elevados, especialmente na escola, mas quando procuro dar um bom exemplo, ajudo minhas amigas a compreender a importância de escolher o certo. A maior bênção que recebemos por cumprir a palavra de sabedoria é a oportunidade de termos o Espírito como nosso guia constante. Minha meta é estar digna para um dia entrar no templo. Que bonitinha a experiência dessa jovem. E eu sei que vocês podem se sentir assim também. E por fim, eu queria falar sobre as promessas que nós recebemos por cumprir a palavra de sabedoria. Lá em Doutrina e Convênios 89, dos versículos 18 a 21, nós lemos o seguinte: todos os santos que se lembrarem de guardar e fazer estas coisas, obedecendo aos mandamentos, receberão saúde para o umbigo, medula para os ossos, encontrarão sabedoria e grandes tesouros de conhecimento, sim, tesouros ocultos. Correrão e não se cansarão, caminharão e não desfalecerão. E eu, o Senhor, faço-lhes uma promessa de que o anjo destruidor passará por eles, como os filhos de Israel, e não os matará. Muito bonita essa escritura. Significa que Deus nos prometeu saúde, proteção, conhecimento e sabedoria a todas as pessoas que obedecerem à palavra de sabedoria. Tá, Júlia, mas e se você cumprir? E se eu cumprir e ser obediente a tudo isso e ainda assim tiver uma doença? Do que vai adiantar eu cumprir com essa palavra de sabedoria? Deus trabalha usando meios e experiências que talvez nós não vamos encontrar respostas ou entender completamente nessa vida. Mas eu tenho certeza de que nós teremos o coração e a consciência tranquilos de que nós nos esforçamos por cuidar de nossos corpos da melhor maneira possível. E o mais importante, que nós teremos a companhia do Espírito Santo de forma plena nos guiando. E um exemplo fiel é uma irmã da minha ala de infância. Ela era muito obediente em cumprir com a palavra de sabedoria, mas mesmo assim, anos atrás, ela veio a falecer com um tumor no pâncreas. Isso não significa que essa irmã tenha sido menos obediente à palavra de sabedoria, ou que Deus não tenha abençoado dela ao longo da vida dela por cumprir com essa palavra de sabedoria. Eu sei que a palavra de sabedoria é um mandamento dado por Deus. Eu vivo a palavra de sabedoria. Inclusive, recentemente, eu comecei até a fazer exercícios e me sinto mais disposta. Porque eu realmente estou me esforçando por ser o mais obediente possível a esse mandamento. Eu sei que as bênçãos elas não vão ser só aqui nessa terra e no agora, mas a longo prazo e na eternidade. E eu quero muito voltar na presença de Deus e Ele me perguntar e falar: filha, e aí, como que foi cumprir com a palavra de sabedoria? Você conseguiu? E eu falar com todo ânimo e força, falar assim: pai, eu me esforcei e consegui. Eu sei que eu vou continuar tendo meus desafios físicos, porque eu sou uma pessoa humana
imperfeita e sujeita a dores e aflições, para o meu progresso pessoal. Mas eu sei que se eu cumprir com a palavra de sabedoria, eu vou ter a confiança de Deus em mim, a companhia do Espírito Santo na minha vida, constantemente, me ajudando a tomar decisões importantes, e eu vou me sentir muito mais disposta a seguir adiante, apesar dos desafios. A palavra de sabedoria é uma bênção, e eu espero que esse vídeo tenha ajudado você a entender um pouco mais sobre esse mandamento, sobre o porquê nós, membros e jovens de Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, não tomamos café e não ingerimos as outras substâncias que nós citamos nesse vídeo também. Nós amamos a Deus, e nós sabemos que Deus nos ama. E nós cumprimos os mandamentos por amor e obediência, e Ele nos abençoa por amor e confiança em nós. Jovens, se você tem de 12 a 30 anos e ainda não é inscrito nesse canal, você precisa mudar isso agora. E se inscreve aqui embaixo. Se você tem alguma pergunta ou dúvida sobre a palavra de sabedoria, meu primeiro conselho é: não racionalize o mandamento de Deus. Ele mandou, nós obedecemos. Mas se ainda assim você se sentir angustiado com esse mandamento, se ajoelhe, faça uma oração e pergunte com sinceridade para Ele. Deus tem todas as respostas, e Ele pode te ajudar a entender e ter um testemunho sobre esse mandamento. E o meu segundo conselho para você é: pergunte aqui nos comentários qualquer dúvida que você tiver. Se nós tivermos a resposta, se a resposta tiver sido revelada para nós nos manuais da igreja e nas escrituras, nós a responderemos. E esse é o vídeo de hoje, jovens. Tchau, tchau e até a próxima.